Fala, meus amigos. Hoje eu estou aqui com um convidado que é especial para mim. É um cara que eu conheci quando eu ainda era adolescente, amigo da família, e se tornou hoje um grande amigo também para mim. Nós somos parceiros. Ele já prestou diversos aí serviços para nós. Um cara extremamente competente, um cara muito sério, idôneo, tem um cuidado absurdo com aquilo que ele faz, e é um cara que eu tenho orgulho hoje de estar chamando aqui para compartilhar alguns insights e ele falar com vocês aí um pouquinho dos desafios que ele vem enfrentando nos últimos anos, que é o meu amigo Luciano Carvalho. Luciano Carvalho é engenheiro, é mineiro, não sei quando que ele chegou em Brasília, ele vai falar isso pra gente já, mas eu conheci o Luciano Carvalho através do meu irmão Edivaldo, e o Luciano já fez diversas obras pra gente, minha casa inclusive, meu apartamento, a nossa imobiliária, 2 prédios, né, Luciano, que nós construímos, e nós somos parceiros aí de longa data. Hoje, Luciano tem um cargo importante no governo do Distrito Federal. Luciano hoje é responsável pela Secretaria de Obras, né, do Distrito Federal, secretaria que sempre foi uma secretaria muito importante para a nossa cidade, e contribui muito com o mercado imobiliário. E hoje nós vamos ter aqui um papo descontraído com ele para a gente ter a visão dele aí de muitas coisas que ainda são duvidosas para nós leigos, né? Como é que funciona a Secretaria de Obras, como são feitas essas obras, como é que são as decisões e qual o impacto que esse tipo de obra de infraestrutura, né, que é feita aí pelo governo, impacta no nosso mercado imobiliário, na valorização dos imóveis e para o melhor bem-estar das pessoas. Então, meu amigo Luciano, bem-vindo, é um prazer enorme receber você aqui, eu tenho certeza absoluta que vai ser um papo super agradável. Muito bem, Léo, obrigado, cara, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, participar dessa mesa aqui, desse bate-papo. Sem dúvida que estou entre amigos, Léo. A relação nossa realmente não é de hoje, tem bastante tempo, né, e tenho muito orgulho de fazer parte do hall de amigos da família Aguiar de Vasconcelos, já ter prestado alguns serviços para vocês lá e a gente ter essa ligação tão próxima, depois de tantos serviços prestados, né, é sinal que alguma coisa de boa aconteceu, né? Acho que a gente conseguiu acertar no meio do caminho, né? E o Alexandre também, já há tanto tempo que a gente se conhece, Alexandre, já fui seu cliente lá durante muitos anos. A gente virou amigo, né? Exatamente. Então acho que as coisas convergem aqui de maneira muito positiva, mas converge porque acho que os serviços foram bons em todos os sentidos. Então a gente acaba se tornando amigo e cria essa relação tão próxima. Então estou muito à vontade aqui mesmo, Léo, pode ter certeza. E vai ser um bate-papo bem legal, vai ser bacana. Aqui, como o nome já diz, exatamente, é para você estar em casa. Perfeito, estou à vontade. Estou à vontade, pode ter certeza. Luciano, conta pra gente aí, cara. Primeiro, um prazer te reencontrar. É muito legal, e a gente batendo papo aqui, a gente vê o tanto que essa vida é pequena, né? E tanto que os bons se unem. Exato. Né? É uma coisa muito boa de ver que a tua família está próxima da minha família, da família do Léo, e essa energia positiva, ela aparece tão fortemente. Mas eu lembro que eu conheci você lá com o teu escritório. Isso. Acompanhei o teu crescimento profissional aí de perto, né? Éramos vizinhos. Isso. Você foi inquilino da imobiliária, nos tornamos cliente e fornecedor e amigos, né? E graças a Deus estamos aqui. E o mundo nos une novamente para aqui estar em casa. Queria que você contasse um pouco dessa tua trajetória aí de profissional, de Brasília, e chegar aonde você está hoje. Você está lá no topo da montanha com uma visão privilegiadíssima do que é engenharia, do que é a infraestrutura da cidade e o quanto que isso afeta o cotidiano e a valorização imobiliária do Brasil. Conta um pouquinho para a gente. Então, Alexandre, realmente
a experiência acumulada ao longo do tempo, e acho que ela é importante, né? O cabelo branco aqui não é só da idade, não. Eu sou novo ainda, tá, gente? Também vamos com calma. Mas acho que... Eu vou confessar, eu sou mais velho da mesa. Mas a trajetória ela realmente já é longa. Tem bastante tempo aí, já são 30 anos de formado em engenharia civil. Minha família, nós somos mineiros, como o Léo falou, sou de Uberaba. Chegamos em Brasília em 76. Meu pai, funcionário da Caixa Econômica, e naquela época era normal, né? Brasília acaba que era uma rota comum para todos os funcionários públicos, né? E com a minha família não foi diferente. Chegamos aqui em 76 e meu pai veio para cá para trabalhar na gerência de habitação da Caixa Econômica. Então aí já criou um laço de amizade com todo o setor da área de habitação, de incorporação e das imobiliárias de Brasília. Então eu cresci realmente nesse meio, convivendo com essa turma toda, e eu tenho muito orgulho disso. E me sinto privilegiado com relação a isso, né? Contei para vocês aqui algumas histórias de bastidores, de como é que era essa relação desde sempre. E eu cresci nesse ambiente. E o caminho da engenharia civil acabou sendo meio que natural na minha vida, né? Aconteceu de maneira natural. E eu voltei para Uberaba para fazer a universidade lá, me formei em Uberaba em 93, então, como eu disse, são 30 anos já de formação. E logo voltei para Brasília para poder exercer a profissão. E não encontrei dificuldade de me enquadrar no mercado de Brasília, que sempre foi muito rico na área de corporação, na área imobiliária, e trabalhei com algumas grandes empresas, com grandes amigos também, depois de um segundo momento, e aos poucos eu consegui criar um lastro meu, pessoal, constituir a minha empresa, onde nós nos conhecemos, ali no edifício Centro Empresarial Norte. Fiquei ali mais de 15 anos, né, Alexandre? Acho que até uns 20 anos ali instalado naquele prédio. Exatamente. E num momento de transição profissional, surgiu o convite para participar do então recém-eleito governador Ibanez. E fiquei meio receoso no primeiro momento, que eu ainda não o conhecia. Mas estou aqui depois de 4 anos e 7 meses, continuo no governo dele, exercendo um papel importante, tenho consciência plena disso, mas estou muito feliz. É mais uma experiência acumulada na minha vida, e eu tenho certeza que a gente tem que saber a forma melhor de você usar suas experiências para ajudar as pessoas, para levar benefícios para as pessoas. E a engenharia é isso, né? Ela realmente é uma profissão que é transformadora, ela realmente faz isso com a vida de todo mundo. Então, eu tenho muito orgulho de estar na posição que eu estou hoje. Luciano, eu, como você, sou engenheiro também, mas sou engenheiro elétrico, né? Não engenheiro civil. E como você falou, engenharia transforma. E o que a gente vê, principalmente da engenharia nas coisas, é que as coisas são transformadas e principalmente as cidades, elas ficam cada vez melhores conforme a engenharia é aplicada, né? A civil, principalmente na melhoria do dia a dia da população. Trazendo um pouco a relação aí do público com o privado, a gente que trabalha com imóvel, a gente está muito acostumado em vender lotes ou casas onde a pessoa faz uma demolição ou faz uma reforma. E eu lhe confesso que talvez seja das indicações mais difíceis hoje da gente fazer, né? Para quem está nos escutando aí e que eventualmente está passando ou já passou por isso, deve entender um pouco o que eu estou falando. Em relação a você, eu indico de olho fechado, porque já tivemos aí inúmeras experiências muito positivas. Mas se você pudesse aí contribuir com aquela pessoa que está nos assistindo, né? O que você acha que uma pessoa precisa levar em consideração, por exemplo, na hora de contratar uma empresa de engenharia, na hora de contratar um engenheiro para fazer uma obra de casa? A gente sabe que tem um valor sentimental muito grande envolvido. E como você mesmo falou, depois de várias experiências, nós não temos nenhum tipo de rusga na relação, é porque o serviço foi muito bem executado, né? Mas eu acho que não só muito bem executado, eu acho que foi colocado na mesa
serviço, vamos dizer assim, foi deixado tudo muito claro, muito alinhado. As expectativas foram bem alinhadas, né? Porque eu acho que muitas vezes os problemas acontecem pela falta de entendimento e de alinhamento. Então, se você pudesse contribuir um pouquinho aí para quem está prestes a fazer uma obra, a ficar atento com algumas informações e depois, logo depois, se você puder, a gente entrar no seguinte: como que se diferencia essa relação do serviço privado com o serviço público, né? Que eu imagino que seja algo totalmente diferente. São, de fato. Bom, Léo, primeiro é o seguinte, cara, essa questão da contratação de obra. Bom, fala um pouquinho da minha experiência, né, como profissional, como engenheiro dentro da minha empresa. Nos 30 anos de formado, 25 eu atuei como engenheiro, como empresário, a maior parte desse tempo, né? E realmente, a hora de você contratar alguém, contratar uma obra, com qualquer pessoa que seja, primeiro você tem que estabelecer uma relação de confiança, não tem jeito, cara. Se você não tiver confiança, não tiver aquele olho no olho, aquele aperto de mão que você sinta confiança, fica difícil. E, importante, como você falou também, desde o início, você colocar todas as suas expectativas, o que você precisa, o que você espera, você como contratante, né? E de que maneira você quer que as coisas aconteçam, né? Eu costumava sempre comparar o seguinte: você vai no médico com um determinado sintoma, vai num especialista qualquer que seja a especialidade, e ele vai te orientar sobre qual medicamento tomar, ou qual exame fazer, e você simplesmente sai dali, passa numa farmácia ou vai no laboratório e faz o que o médico te aconselhou. E na engenharia é mais ou menos assim também, né? A gente tem muita responsabilidade de lidar não com a vida das pessoas, mas com sonhos, né, cara? Então, tive a oportunidade de fazer vários tipos de obras comerciais, galpões, prédios comerciais, prédios residenciais, mas também fiz muita casas de alto padrão, tive essa oportunidade de fazer. E ali você mexe realmente com o sonho da pessoa, um projeto de vida muitas vezes. A pessoa fez tudo na vida dela em função daquilo ali. Então a responsabilidade que a gente assume nesse momento é muito grande, né, cara? Com um casal, com uma família, com toda uma história. Então tem que existir muita confiança, tem que existir muita transparência, e para que o serviço seja bem prestado e que as coisas aconteçam do jeito que todo mundo espera que aconteça, né? E o que eu falo às vezes também, Luciano, principalmente no nosso negócio aqui, Alexandre, muitas vezes a pessoa é leiga de tudo, né? Ela não sabe como que se dá a prestação daquele serviço, então é uma responsabilidade muito grande nossa, né, como prestadores de serviço, de estar conscientizando cada vez mais os clientes da forma como as coisas ocorrem, até para não haver, né, uma quebra de expectativa aí ao longo do processo. Eu já me deparei com situações, por exemplo, uma pessoa, vamos dizer, dar um exemplo, que a pessoa é advogado, por exemplo, e está me contratando para executar uma obra. A pessoa competente dentro da sua área tem lá seu talento, a sua condição, mas não conhece nada de obra, obviamente, natural, né? Assim como eu não conheço nada da área de direito. E essa pessoa às vezes me questionava assim: Luciano, mas eu vi tal coisa no Google. Não, por favor, é porque eu dou informação rápida, né? Sim. A informação fácil, a informação rápida. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente, apesar de, obviamente, a internet hoje ser um grande apoio, um grande suporte para todos nós, mas nada substitui a experiência e a capacidade do profissional de executar o serviço e de dar os conselhos que, obviamente, a gente tem nossas convicções e a gente acredita no que a gente está fazendo. Então, volto a dizer, a questão da confiança, da transparência, do papo aberto, e a gente também tem essa consciência, Léo, como você falou, como prestador de serviço, de conscientizando o nosso cliente. Olha, o caminho melhor é esse. Obviamente, sempre tem que dar o direito de escolha do cliente, né? Mas eu acho que o nosso papel é sempre estar alertando e mostrando, dentro da nossa experiência, o que a gente indica fazer em determinadas situações. Luciano, deixa eu fazer só uma intervenção aqui. No nosso mercado meio do Léo, a gente tem muito... nosso serviço é muito... Com o nosso consumidor, ele não consegue como é que eu posso parametrizar o nosso consumo. Ele geralmente nos pergunta quanto você me cobra e você anuncia meu imóvel. Uhum. São os dois únicos grandes perguntas são essas. O resto, ele não esquece. Muitas vezes ele está entregando o maior patrimônio da vida dele
baseado em dois perguntas. quesitos muito superficiais. Porque a gente lida literalmente com a vida patrimonial da pessoa. Tá? Na construção, eu vejo também, eu trabalhei com construção na Combral, na Comédios, aí eu vejo que o consumo da construção, principalmente aquela construção de casa, cujo o valor intangível é muitas vezes maior que o valor financeiro, tá? Eu vejo que a pessoa ela não sabe parametrizar como cotar um engenheiro, como tangibilizar o trabalho do engenheiro. Aí você me falou em confiança. Mas quais são os critérios, assim, que você fala assim, vem cá, qual é o teu currículo? Sim, qual é importante, ser né? analisado ali? Eu queria que você me explicasse isso um pouco. É importante você ver o histórico da pessoa, não tenho dúvida disso. Nada contra os novatos, acredito na força de quem está chegando no mercado de trabalho também, acho que é importante ter a renovação, mas você conhecer a história da pessoa ou da empresa que seja que está prestando o serviço, eu acho que é fundamental. Acho que não, tenho certeza. Quem foi seu cliente, como é que foi a relação. E Brasília, querendo ou não, é pequena, né, Alexandre? Sim. Não é difícil você colher informações, é difícil você coletar esse tipo de informação. Então, sem dúvida alguma, até a confiança vai nascer um pouco desse breve histórico que você pode colher da pessoa ou da empresa, né? Então, acho que isso é uma coisa que realmente é um passo a passo. E aí no dia a dia, a relação mesmo, né? Eu como um profissional, ou vocês vendendo um imóvel, você vai conquistando a confiança de um, de outro, e isso obviamente vai criando uma sinergia em volta. E eu não tenho dúvida de que isso é fundamental. É fundamental. E eu costumo brincar também, Luciano, quando eu falo sobre isso, que isso é um namoro, né? Você não vai encontrar o engenheiro ou o corretor, né, ou a esposa e casar com ela no mesmo dia. São demonstrações ao longo dessa relação que vão cada vez mais fechando esse ciclo de confiança, né? Isso. Até que chegue um momento que não precise mais nem se discutir isso, mas é um processo que precisa e como todo ser relacionamento amoroso, né, Léo, tem os entraves também, né? Exatamente. Tem os desentendimentos, mas quando existe transparência, acaba que né? Isso faz crescer a relação, né? Nada Faz melhorar. Que a transparência é uma boa conversa. Exato. Então é importante. Os maiores professores do mercado imobiliário são os meus clientes. Porque eles sempre impulsionam a gente a estar buscando mais. Melhorar alguma coisa, né, Alexandre? É natural. Natural acho que isso. A evolução profissional se dá muito como todo mundo que já tem um certo tempo para girar nela. Né? Eu acho que é impressionante como o cliente nos motiva a crescer. Eu vejo que na engenharia é a mesma maneira, né? A gente tem que, como profissional, a gente tem que buscar sempre fazer o melhor dentro da sua especialidade. Então, quem está buscando sempre o melhor não pode estar acomodado nunca. O comodismo leva você ao erro, né? A você ficar fragilizado. Então, você tem que estar sempre buscando melhorar, aperfeiçoar. E, sem dúvida, os clientes são nossos maiores motivadores. Porque a gente não é perfeito também, né? Nós temos nossas inconsistências, nossos erros. Então, é natural que o cliente, às vezes, te dê uma chamada ali em algum momento, né, em algum sentido, você, opa. Então, esses alertas você tem que saber interpretar você como profissional e trazer isso como um benefício para você, ganhar com isso, né? E acho que entender aonde foi que, entre aspas, você falhou dentro da expectativa do cliente, né? Porque às vezes ele tem uma expectativa que foi criada até por outras pessoas, né, que eventualmente indicaram o serviço, e às vezes ele tem uma expectativa maior do que aquela que você mesmo está esperando. Então, eu acho que, costumo dizer que o cliente que reclama é o melhor cliente. É verdade. Porque ele nos dá a oportunidade de melhorar o serviço, né? Exatamente, e nos adequar ao que ele tem de expectativa em cima do nosso serviço, né? Então, nossa maior fonte de melhoria está em ouvir aquela pessoa que nós estamos prestando serviço aí. Sem dúvida. É fundamental. Luciano, voltando para a pergunta aí do público e do privado, eu acho que isso aí é uma... quando a gente fala muitas vezes aí do público, tem gente que chega a arrepia espinha, né? Fala, não, eu não quero mexer com isso de jeito nenhum. Eu imagino para você tenha sido um desafio ter estado durante todos esses anos sempre no mercado privado e agora estando aí no mercado público e com a graça de Deus tendo um grande sucesso aí nas obras que você vem tocando aí no governo do Distrito Federal. Fala um pouquinho para a gente da experiência
né, e da diferença de tratar com o público e de tratar com o privado? Então, Léo, olha, realmente foi quando surgiu o convite para o governo, né, logo quando o governador Ibanez foi eleito, o convite partiu do Isídio, que é um amigo meu já de muitos anos, que hoje é o nosso presidente da TerraCap. E o Isídio já trabalhava com o Ibanez já há bastante tempo, né, as obras. O Ibanez sempre foi um cara que gostou de obra, e o Isídio sempre foi a pessoa de confiança dele nesse quesito. Então ele logo convidou o Isídio para participar do governo, e o Isídio, buscando ter pessoas que ele tivesse confiança por perto e que acreditasse também na competência, né, me convidou. Obviamente que eu refuguei no primeiro momento. Falei, pô, achei que você era meu amigo. Né? Dá frio na barriga? Eu falei, não, cara, isso não é pra mim, não. Boa sorte, que você precisar de mim, eu tô aqui. Do ombro, o que você precisar. Mas enfim, eu falo isso até, graças a Deus as coisas deram certo, a gente pode falar essas coisas, né? Então, depois de 4 anos e 7 meses, eu tô aqui ainda fazendo parte do quadro do GDF, apoiando o governador Ibanez, junto com o Isídio também. Ele também continua nessa trilha junto comigo aí. E eu acho que, Léo, foi uma grande surpresa para mim, tá, cara? Obviamente que você lidar com a coisa pública é uma experiência muito diferente do que eu tinha vivido até então, né? Porque você tá ali realmente prestando serviço para a comunidade o tempo inteiro. Sim. Então você tem que estar sempre pensando nisso. Você está cheio de fiscal, não é só um. Não. O tempo inteiro. Então você aprende realmente a ter outra visão com relação a tudo. Com relação à cidade, com relação aos investimentos, com relação às necessidades. Estou tendo a oportunidade, desde o começo, lá de 2019, de conhecer o DF melhor. A gente acha que conhece o DF, eu não conhecia era nada. Então, a gente, ao longo do tempo, venho sim conhecendo, tendo a oportunidade de ver as mazelas que a gente acha que não existe, que existe, de ver realmente quais são os problemas de fato da cidade e como é que isso interfere no dia a dia do cidadão, né? Então, a necessidade dos investimentos em infraestrutura, e aí não só as obras de infraestrutura em si, né, de urbanização, mas desde um hospital que é construído, um posto de saúde, uma escola, uma creche, uma delegacia, o que quer que seja que você faz para uma comunidade, a importância e a relevância que aquilo ali tem na vida das pessoas e o impacto que causa. Então isso está sendo um aprendizado muito grande para mim e certamente a minha visão de mundo hoje é bem diferente, né? Você me conta, esse impacto é uma coisa que me interessa muito. Porque a gente fala muito de obra, né? Enfim, de fazer, mas eu queria saber hoje a tua visão, porque, como você falou, muda a visão. Estar na posição que você está hoje te dá uma visão muito mais ampla, muito mais aprofundada também, do que é o DF, do que esse motor público consegue gerar de riqueza, de satisfação, de bem-estar para a sociedade. E dá um exemplo assim, de uma obra que você tenha realizado, que depois que você terminou, você imediatamente conseguiu ver o impacto que aquilo causou. Só para a gente poder exemplificar aqui o bom, porque a gente fala tanto do negativo. Essa tá fácil, né, Luciano? Me conta uma assim que, para quem está nos assistindo, uma obra que virou, que transformou realmente uma comunidade. A obra que, assim, que eu entendo que é a obra que marcou a sua gestão até o momento, né, porque você tem pelo menos mais uns 3 anos e meio pela frente aí, então certamente vai vir coisa, mas me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo que foi o túnel Rei Pelé, né? Túnel de Taguatinga. Cara, é uma obra muito grande, né? E o impacto dela realmente vem acontecendo ainda, né? Porque a obra está chegando agora a 60 dias de inauguração, né? Mas foi impressionante como é que a cidade de Taguatinga renasceu, né? Aquela região de Taguatinga ali, primeiro Taguatinga tem uma história espetacular, né? Espetacular. É uma região que eu achei, uma cidade que eu achei que eu conhecia, mas eu não conhecia Taguatinga, não. Então hoje eu entendo realmente a pujança que é Taguatinga, a importância que ela tem para o DF, economicamente falando. Indústrias impressionantes, né? Uma força motriz ali para nossa economia que realmente é espetacular. E totalmente independente, né? Vida própria. Independente. E nessa esteira de Taguatinga, cara, a gente tem Ceilândia, que é a maior cidade do DF. Samambaia. Sol nascente, pôr do sol, Samambaia.
Então a região oeste do DF ali hoje, cara, é um terço, pelo menos um terço da nossa população, né? E boa parte da nossa riqueza é gerada por ali, né? Seja no comércio, seja na indústria. Então é uma região realmente que eu aprendi a conhecer melhor e a conhecer e admirar mais ainda. E Taguatinga é a passagem de todas essas cidades, né? O centro de Taguatinga virou aquele caos. Numa conversa com algumas pessoas lá, as pessoas tinham um sentimento muito ruim com o centro de Taguatinga, porque estava degradado, porque já sujo, né? Sujo no sentido de estar usado demais, de estar desgastado. E aquela barreira que se criou, não sei se vocês vão lembrar disso, aquela tela que tinha lá dividindo Taguatinga do lado e do outro, era algo que é angustiante, né, cara? Então, apesar do comércio ali ser pujante, ter muito movimento no dia a dia, mas era algo que não agradava a ninguém, né? E esse túnel era um túnel que já era projetado e prometido desde que o metrô foi construído, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90. Então nós estamos falando de 30 anos, pelo menos, numa obra que já se sabia da necessidade dela, mas que não era executada, né? E realmente, hoje lá com o túnel entregue, funcionando, a parte de cima lá do centro de Taguatinga está praticamente pronta. Todo o sistema viário, as ruas, os acessos, ciclovia, tudo pronto já, iluminação nova, toda moderna. E agora a gente está trabalhando na parte das calçadas. Cara, é uma outra cidade. Eu estive lá cerca de 15 dias atrás, dei uma volta grande no comércio lá, alguns comerciantes que são amigos, outros que eu não conhecia, até pedestres andando pela rua, abordei bastante gente lá, Alexandre. Tive essa curiosidade, sabe? Legal. De ter o feedback do usuário, né? Da pessoa que está ali na ponta. E assim, relatos de pessoas que moram na região ali, que ficavam trancadas em casa à noite e que hoje descem com o cachorro para passear, ou com o filho, ou com o marido, entendeu? Com o companheiro. À noite, dá uma passeada na calçada ali, vamos ver a cidade. E os comerciantes com os quais eu conversei, obviamente que sempre tem os insatisfeitos, é natural isso, com os quais eu conversei, um feedback muito bacana. Passaram por um momento difícil, porque uma obra de infraestrutura, quando você faz no centro de uma cidade como Taguatinga, você leva também problemas, né, cara? Você impede acesso, você ou restringe, obra na porta da sua casa ou do seu comércio nunca vai ser bom, né? Mas pessoal reconhecendo que depois de 2 anos e meio, 3 anos, eles estão satisfeitíssimos com o resultado e otimistas com o futuro. Então é isso que a gente espera. O investimento é feito para levar a melhoria de vida, para levar a qualidade de vida, mas também para trazer desenvolvimento. Atrelado, uma coisa atrelada à outra, né? Obviamente que agora vem a parte também do empresário, do comerciante. Ele vai querer reformar seu comércio, vai querer melhorar, até porque o centro lá ficou tão bacana, tão, né, renovado. Agora justifica, né? Justifica o investimento. Então você já vê prédios lá em reforma. Tem uma percepção de valorização econômica. Não tem dúvida. Tem patrimônio ali recebeu uma carga de injeção, de crescimento. Exato, eu ia até dizer isso, porque eu acho que o bem para a população é inquestionável, né? Como você falou. Agora você é o cara que também, por estar dentro da construção civil, é um cara que entende de mercado imobiliário, né? O que você diria que é o impacto, assim, não estou te pedindo um número concreto, mas o que você acha que impactou ali em termos de valorização ou de recuperação de valor, né? Porque é uma região que estava muito degradada, dos imóveis que ali tem. E aí uma curiosidade que surgiu agora: quantos carros passam ali, em média, diariamente hoje no túnel de Taguatinga? Léo, são 130 mil veículos que passam por dia. É assustador, né? Eu não consigo acostumar com esse número, cara. Mas enfim, é isso, os estudos são esses. É o que passa ali todos os dias. E a maioria dessas pessoas realmente passam de passagem. Taguatinga é um ponto de passagem. Um cruzamento. Então o túnel está sendo trafegado, praticamente todo esse volume, 70%, 80% desse volume passa no túnel. E o restante realmente é movimento da cidade, ou pessoas que realmente vão para o centro de Taguatinga, ou dali vão derivar para outros lugares. Ainda é recente, né? Como eu disse, o túnel foi inaugurado há cerca de 60 dias. E então a gente consegue mensurar esse impacto, mas é visível.
Durante a obra, na reta final da obra, a gente já começamos a ver comércios reformando, lojas melhorando, lojas que estavam fechadas por motivos diversos, às vezes até pelo impacto da obra mesmo, já reformando, preparando para uma nova locação, prédio novo lá, prédio que foi demolido, está sendo feito um novo. Eu tenho um relato lá de pessoas que têm prédio inteiro lá no centro da Guatinga e que agora vão fazer um investimento para reformar todo o prédio. Então acho que é uma sinergia que se cria, uma expectativa muito grande e a valorização é indiscutível, né? E nós vamos conseguir ao longo do tempo mensurar isso. Eu posso te dar um outro exemplo com relação a isso, que já é um pouco mais real. Vicente Pires, todo mundo sabe da origem de Vicente Pires. Não vamos nem entrar nesse detalhe aqui de como que as coisas se deram por lá. Sim. Mas o impacto na cidade, em termos de valorização imobiliária, com as obras que nós fizemos lá e com o processo de regularização que a Terracap vem fazendo, lá mais do que dobrou o valor dos imóveis. Né? Nasceu lá mercado até de casas de médio e alto padrão. 0 quilômetro, né? Novas. Né? Então, casas muito boas. Boas. E para quem não conhece Vicente Pires, eu aconselho. É um comércio também de altíssimo nível. Nós vamos receber uma outra pessoa aqui, logo depois, que vende. Atua lá. Pois ele vai poder falar com bastante propriedade do mercado. Então, Vicente Pires realmente hoje virou de fato uma cidade, um mercado fortíssimo. E logisticamente, Vicente Pires está muito bem localizado. Muito. Porque ela está ali, Águas Claras, Taguatinga, Guará, né? Ela está ali muito bem posicionada. Porque ela tem a EPTG estrutural para servir. Né? Tem uma drenagem de trânsito muito fácil. Então você vê que o impacto, meu amigo, onde eu acho que o governo realmente tem essa responsabilidade de executar as obras, de levar a infraestrutura, uma urbanização bem feita, um asfaltamento, uma rede de drenagem, uma calçada, o que quer que seja. Ou então que seja uma edificação, um hospital, uma escola, como eu já falei aqui. Mas esses investimentos em infraestrutura para o cidadão geram desenvolvimento de modo geral. Primeiro que obra é gerador de emprego. É emprego na veia, como alguns gostam de dizer. Não tem jeito. A infraestrutura né? Impressionante. Então isso já é um fator positivo para a sociedade como um todo. E vira um círculo virtuoso, né? Exatamente. E aonde a infraestrutura chega, ela leva desenvolvimento, ela leva valorização, leva melhoria. É natural isso, e isso não é Brasília, isso é em qualquer lugar do mundo. Sim. Não tem jeito. Perfeito. Não tem jeito. Eu acho que a gente está mais acostumado com Brasília, porque primeiro é uma cidade muito nova, né? E eu, pelo menos, sou nascido e criado aqui, então estamos acostumados a ter bastante obra, mas a gente vê que é sempre benefício, realmente, para a sociedade. Algumas, como você colocou aí, demoram mais do que o esperado, né, e do que o previsto, mas quando são executadas, dão muito trabalho aí e dor de cabeça no momento da execução, como qualquer obra, né, mas o resultado final realmente é sensacional. Mudando um pouquinho de tema, mas ainda aí no tema público, o governador Ibanez tem feito uma coisa que tem chamado a minha atenção, que é colocar os secretários, né, para trabalhar muito utilizando as redes sociais. A gente sabe que isso hoje é de extrema importância, de extrema relevância dentro do nosso mercado, né, Alexandre? Tem muitos corretores, né, que estão se destacando aí, Brasil afora, mostrando o trabalho no Instagram, porque ali você é como se você estivesse conversando, né, com a sua rede de contatos. No nosso caso é prestando conta. De uma forma única. Dando publicidade prestação de no seu caso é uma prestação de contas, mas muitas vezes não, na grande maioria das vezes, pouquíssimas pessoas saberiam o que você estava fazendo ou o que o governador Ibanez está fazendo aí, não só pela Secretaria de Obras, mas como várias outras, se não fosse a atuação de vocês aí na rede social. Então, assim, achei isso muito legal, né? Uma novidade aí que ele trouxe, que eu escuto falar muito bem. Queria saber para você como é que foi se adequar a isso. Eu vejo que hoje você está
super solto aí, tá super bem aí diante das câmeras. Você é um cara discreto, né? E tá mostrando bem lá realmente o que vocês têm feito, mas assim, eu imagino que tenha sido um desafio, né? E para muitos de nós para mim sempre foi muito, muito grande. Eu queria saber como é que foi essa experiência aí. Ô, Léo, primeiro é o seguinte, cara, eu vou voltar um pouquinho aqui. Eu botei toda a culpa de eu estar no governo por causa do Isídio, né? E de fato eu falo para ele isso sempre em tom de brincadeira, óbvio. Nós temos que chamar o Isídio aqui. Tem, você vai ver, o papo dele é bom. Mas eu acho que o grande mérito de eu estar ainda no governo depois de 4 anos e 7 meses do próprio governador. Eu não posso deixar de falar isso, tá? Continuo até hoje no GDF e nessa missão que não é fácil, mas muito por ele. É um cara que nos dá segurança, nos dá conforto, obviamente cobra muito, né? A pressão é grande, até porque ele realmente tem compromisso com a população, ele foi eleito para isso, e ele gosta de cumprir os compromissos dele, e obviamente nós somos o meio para a execução do que ele se comprometeu com a população. Então o mérito, sem dúvida alguma, é dele. É um cara que eu aprendi a confiar, gostar, respeitar, e tem toda realmente a minha carga positiva, o que eu posso fazer para ajudar, eu faço com muito orgulho e com muito prazer. Show de bola. Né? Acho que é importante que isso seja dito de forma transparente e natural. Né? A questão da rede social, Léo, não adianta, é uma ferramenta que hoje quem não se adaptar a ela, fica difícil você mostrar o que você está fazendo e como você está fazendo. No nosso caso, cara, foi uma opção minha pessoal. A gente sempre teve lá o Instagram oficial da Secretaria de Obras, que tinha lá minha participação natural, mas de maneira discreta, como o Alexandre falou, dentro do meu perfil, né, Alexandre? Mas aos poucos surgiu a necessidade, cara, de realmente você alcançar um público diferente, de você informar melhor o que estava acontecendo. E isso foi muito natural. Até porque quando você tem o que mostrar, você fala com naturalidade, né? Você tem segurança, você tem confiança no que você fala, então fala-se naturalmente. Então, realmente tem sido bacana, eu tenho me identificado bastante com isso, com esse meio de comunicação, e o feedback que eu tenho é sempre muito positivo. Então, se é positivo, se os amigos estão gostando, a esposa puxa o olho de vez em quando, né? Fala, pô, isso aqui não tá bom. Então é bom também temos que ouvir, né, Alexandre? Mas tem sido bacana, tem sido uma experiência legal. Realmente eu me identifiquei, mas muito pelo que eu falei, pela segurança, pelo conforto de estar falando algo que você sabe que está realmente sendo bem feito e que é importante para a população. Então acho que por isso está sendo tão natural para mim estar engajado no Instagram nesse momento. Legal, show. Então, uma novidade, cara, eu estou extremamente curioso, eu sou muito fã do Eixo Norte. Eu vejo que o Eixo Norte tem um potencial de crescimento gigantesco, né? Enfim, a cidade está começando a empurrar o Eixo Norte ali com muita força. Me dá uma novidade, me dá uma informação privilegiada aí com relação ao desenvolvimento do Eixo Norte. O que vocês estão planejando, o que você está pensando em fazer, enfim... Vamos dar uma notícia boa pro lado de lá. Alexandre, o governador tem um carinho especial lá com o Eixo Norte, que ele morou em Sobradinho há muito tempo, né, cara? E, bom, o DF como um todo ficou muito carente de investimento durante muito tempo. E a gente hoje tem grandes obras ou grandes projetos em todas as regiões. E o Eixo Norte não é diferente. Acho que aquela saída nova norte ali que foi feita, que foi entregue, foi começada em outro governo, mas quem teve a capacidade de arregaçar a manga e fazer a entrega final fomos nós. Sim. Né? Ficou muito bacana, que é o complexo viário Joaquim Roriz, aliviou demais o trânsito ali. Entregamos agora no mês de junho o novo viaduto de Sobradinho, também outra obra muito já esperada. Melhorou o nível de segurança absurdamente. Só que a gente chegou bem até Sobradinho, e a gente tem realmente um problema sério para chegar até Planaltina. Ali ainda continua indo um gargalo de trânsito, continua uma dificuldade das pessoas se locomoverem. E o que a gente vem fazendo na região oeste, que é um corredor de ônibus chamado Corredor Eixo Oeste, que essa obra está sob responsabilidade da Secretaria de Obras, que vai ligar o Sol Nascente até o centro de Brasília, que está em execução. Essa obra vai ser feita agora também para a região norte. Transporte coletivo, a gente sabe que é um grande problema, a gente sabe que é um grande gargalo que a gente tem. Então esse investimento vai ser feito agora na região norte,
com ampliação das faixas até Planaltina, com a criação do corredor exclusivo para ônibus, igual tem o BRT Sul, sim. Santa Maria, Gama, plano piloto. Né? Nós estamos fazendo no corredor oeste, Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga, plano piloto. E vai ser feito Planaltina, Sobradinho, plano piloto. Então acho que isso aí vai dar uma vitalidade, vai dar uma revigorada lá na região e certamente vai levar muito investimento para lá. Né? Essa é uma das grandes obras que o governador prometeu para esse segundo mandato e ela devagarzinho está começando a sair do papel. Próximos dias a gente deve ter já as primeiras licitações anunciadas e esse corredor vai começar a se tornar a realidade. Assim como o complexo viário Joaquim Roriz, que é a saída norte nova, foi entregue, o viaduto foi entregue. Agora o próximo passo acho que é aumentar as faixas até Planaltina e fazer o corredor até Sobradinho e até Planaltina, ligando com o plano piloto. Então acho que isso aí já é um investimento, talvez seja o maior investimento desse segundo mandato nosso e sem dúvida alguma demonstra a importância da região norte. É uma obra gigante, né? Gigante. São investimentos tanto realmente... Tanto em extensão quanto em volume de dinheiro. Sem dúvida alguma. Realmente é importante. Eu vi que também vocês estão ali com uma obra muito importante, com um impacto incrível, que é a obra ali do sudoeste para o parque. Sim. Aquela obra ali já começou, ela não está pronta e já impactou na melhoria do trânsito naquela passagem ali do setor da policial para o parque. É impressionante, sem a obra da Alexandre, sem dúvida alguma o túnel de Taguatinga foi a maior obra nossa e a mais impactante. Mas aquele viaduto ali, cara, eu tenho um carinho tão especial por ele, eu estou na ansiedade tão grande de entregar essa obra. E está chegando a hora, graças a Deus. Porque ali vai mudar completamente a região. Né? Aquele engarrafamento que existia ali já melhorou bastante. Sem estar 100% entregue à obra. Só de a gente ter tirado aquele semáforo ali na EPIG, já melhorou bastante. Você imagina aquilo ali pronto. Não, hoje só com aquela passagem superior, ela já melhorou bastante. Absurdamente. Né? E a gente conseguiu, Alexandre, ali com aquela obra, e isso foi muito discutido à época, a gente foi muito questionado com relação a isso, de manter a paisagem ali da região. Porque a gente manteve a via EPIG no mesmo nível. A gente não fez ali um viaduto, um elevado, né? Aquele mergulho foi então, sábio. E ali nós vamos entrar com um projeto de paisagismo muito bacana, devolver uma região ainda melhor do que ela já era. E com um impacto viário espetacular. E ali agora, Alexandre, com aquela obra, nós também contratamos ali um corredor de ônibus, que é esse corredor oeste, porque o corredor oeste ele começou com a EPTG. Sim. A EPTG tem um corredor de ônibus ali há muitos anos que liga nada a lugar nenhum. É verdade. É um corredor de ônibus na EPTG. Sim. Né? Só lá. Só lá. Então ele hoje já interligou com o túnel de Taguatinga. Nós estamos fazendo o corredor de ônibus na Aero Prates, desde do Pistão Norte até lá na Ceilândia, chegando na Porta do Sol Nascente. Tudo isso vai ser interligado. Nós estamos fazendo um corredor de ônibus no setor policial, para interligar com o terminal da Asa Sul. E esse corredor também vai ser interligado na via EPIG. A EPIG também vai ganhar o seu corredor de ônibus. A obra que já está contratada, já está iniciada. E nós vamos agora... E esse viaduto que está ficando pronto faz parte desse corredor de ônibus. Você vê que nele ali, nesse viaduto, já tem ali uma faixa de cada lado que é em concreto, que tem ali a demarcação, a sinalização já separada, porque aquela faixa virá a ser uma faixa exclusiva para ônibus num futuro breve, que a obra do corredor já está contratada. Então isso tudo mexe muito com a cidade, como eu falei, causa os transtornos naquele momento ali da obra e tal, mas depois o benefício que traz, cara, é espetacular. A gente tem muita confiança nisso, a gente tem muita segurança nisso. Nós estamos muito focados em entregar esse corredor eixo-oeste todo funcionando, sabendo do impacto positivo. Então você pega, muitos falam assim, mas é uma obra viária, beneficia carro. Não, gente, é um corredor de ônibus. Não. O cidadão que pega um ônibus lá no Sol Nascente e vai chegar na rodoviária do plano piloto com 30, 40 minutos a menos de viagem na vinda e depois na volta, tem que conhecer na vida da pessoa. A qualidade de vida que ele ganha é muito grande. Com a família, tempo 1h e 20 a mais. Poder estudar, ali, poder trabalhar. Eu já recebi relatos ali de pessoas que usam o túnel de Taguatinga diariamente, que já falam, eu estou passando 40 minutos a mais por dia com a minha família. Isso não tem preço. Não tem preço. Esse é o motivo, né? Exatamente. Então ali, obviamente, o viaduto do Sudoeste, eu tenho uma confiança muito grande ali naquela obra e ela vai ter um impacto muito positivo, não só para quem mora no Sudoeste, não, para todo mundo que usa a via EPIG. E ali são cerca de 30 a 35 mil veículos por dia que passam ali.
né? E nesse corredor que existe ali, que vai ser feito agora ao longo da EPIG, também nesse outro contrato, a gente conseguiu aprovar junto ao IFAM, tudo isso está aprovado pelo IFAM, naturalmente, né? Brasília tem essa característica. Nós vamos ter mais um acesso ao Parque da Cidade, que eu sinto muita falta disso ali para o Sudoeste, até porque aquele ponto ali engargala muito o trânsito hoje, que é o único acesso para o Sudoeste. Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro, né? Você vê que na Asa Sul você não tem um gargalo localizado, porque você tem 4 acessos do parque voltado para a Asa Sul. E para o Sudoeste você não tem. Você tem só um. Então nós temos autorização para ter mais um acesso do parque, para entrada e saída do parque, para a via EPIG, e isso vai facilitar demais o trânsito ali também, né? Entendeu? Então assim, acho que realmente são grandes obras que trazem benefícios também. Você deixou a bola picando. Quando deixa a bola picando, eu gosto. Você falou em parque. Vamos lá, vamos falar em outro parque. Parque Burle Marx, Noroeste. O Noroeste já é uma realidade, um bairro já consolidado, né? Um excelente padrão construtivo. Vocês estão fazendo uma obra muito grande lá na parte mais baixa, na região da 311 ali. Eu esqueci o nome da obra. Um anel viário ali bem grande. Um viaduto de acesso ali, né? Da Épia, quem está na Épia. Ali da Épia, né? Mas a gente hoje tem, eu moro no Noroeste, você tem um problema de ter que circundar o parque hoje. É uma dificuldade, é um problema para o morador, é um problema para quem chega, porque você tem, logisticamente, dar a volta no parque, ou seja, tem uma região intocada, é lógico, o patrimônio ambiental não há o que se dizer, mas existe o parque precisa conviver melhor com a cidade também, né? Você falou no parque aqui no Parque da Cidade, o Parque da Cidade foi previsto e tem mais, ele foi assimilado pela comunidade com muito gosto. É impressionante você ver o movimento no final de semana. Muito. A comunidade vive no Parque da Cidade. Tá? Já no Noroeste nós temos uma outra dinâmica, porque nós hoje simplesmente virou uma ilha de nada para lugar nenhum. Se foi feita obra lá no parque, as pessoas estão usando, é até bonito de ver, porque da minha varanda eu vejo final de semana o pessoal jogando tênis, cachorro, brincando, mas tem muito potencial. E conta aí sobre o Noroeste. Então, o Noroeste é um projeto muito bacana, né, Alexandre? A gente conseguiu, lá atrás, a gente que eu falo, o GDF, historicamente, conseguiu corrigir alguns erros de outros projetos dentro do Noroeste. Não é perfeito, tem lá seus problemas, mas eu acho que é um projeto já bem mais evoluído do que a gente tinha em Brasília até então. E o Parque Burle Marx, cara, era uma grande cobrança da comunidade, sempre foi, né? Porque era uma promessa desde o princípio e a gente conseguiu tornar em realidade. Então lá o parque hoje foi cercado, as benfeitorias chegaram, com pista de Cooper, com ciclovia, com aquelas ilhas, com quadra de poliesportiva, enfim, todo esse benefício que você está dizendo aí. E tem que abrir realmente a discussão com a comunidade e pensar se vai ser viável a gente fazer uma travessia, usar o Parque Burle Marx como o Parque da Cidade é usado. O Parque da Cidade faz um papel importante de ligação do Sudoeste com a Asa Sul. E pensar nessa possibilidade. O Parque Burle Marx tem esse potencial, essa característica de fazer essa ligação do Noroeste com a Asa Norte. Algo a se pensar e a se estudar. Mas não tem previsão disso? Não que eu conheça, Léo. Se tiver alguma discussão nesse sentido, não está no meu conhecimento. Aqui é um anseio da sociedade, pelo menos do Noroeste, não sei da Asa Norte. Mas então tem que ser conversado, tem que ser colocado. Acho a ideia interessante, porque realmente ali hoje, quem está no Noroeste, para se locomover, tem que contornar o parque. A gente sabe disso, né? Então tem que entender a necessidade. E solução de engenharia sempre tem. Certo. E você vê que o Parque da Cidade não perde nada em ser um ponto de extravasamento do trânsito. Né? Ele não perde nada. Eu acho que ele ganha. Você sabe que é impressionante. Eu, quando vou ao Sudoeste, eu faço questão de andar pelo parque. Porque realmente ele dá uma desanuviada. É muito agradável, né, cara? É muito agradável. Você vê aquela paisagem. E é um patrimônio urbana, enfim. Se incorporou no nosso sangue, né? O então, Parque da Cidade Você abraça o parque. Né, quando você consegue conviver no trânsito com o parque, você abraça o parque. Tem o teu caso do Ibirapuera. Ibirapuera em São Paulo também é outro que a comunidade abraça o parque porque consegue transitar por ele. E aí, quando você... eu sinto falta como morador no Noroeste de abraçar mais o parque no meu cotidiano.
Então, essa discussão, eu acho, a comunidade, eu converso com os comerciantes, converso com os moradores lá no Noroeste, e percebo isso, que a gente sente uma falta de trazer isso mais para o cotidiano. Acho que vale a pena a discussão. Dele, né? Sim. O nosso governo tem se caracterizado, Alexandre, de ouvir muito, não só a comunidade, o bem empresarial, né? Então acho que vale a pena abrir a discussão, colocar isso em pauta, né? O momento é oportuno exatamente por essa facilidade de diálogo. Então minha sugestão para vocês aqui é isso. Vocês colocarem isso em pauta e o governo estudar essa possibilidade, junto com a comunidade do Noroeste, da Asa Norte, que são os mais afetados por essa alteração, e colocar a discussão na mesa. Luciano, eu queria entrar em outro viaduto. Você está falando de viaduto pra caramba. Está parecendo Los Angeles. Mas antes disso, eu quero endossar suas palavras aí em relação ao governador. Ele é cliente nosso também. A primeira casa no Lago Sul que ele comprou foi com a gente, então eu não poderia aqui deixar... Isso também não é difícil, né, Léo? Eu não poderia aqui deixar de endossar suas palavras. Esse monopólio da guiar, nós conhecemos. Porque meu pai sempre fala que existem 3 situações que a gente conhece as pessoas, né? Uma é jogando com elas, a outra é viajando com elas e a terceira é fazendo negócio com elas. Palavras sábias do nosso amigo. Eu faço questão de endossar suas palavras aí em relação ao governador, que realmente é uma pessoa querida, né, por nós aí, e está realmente fazendo um trabalho fantástico aí em Brasília. Esse viaduto, Luciano, afeta você diretamente. Afeta a mim também, né, que moro ali na subida da 23. Te confesso que poucas vezes o trânsito chega ali da minha casa, mas os moradores, né, das SMDBs mais em cima e do Jardim Botânico, né, dos condomínios, Jardim Botânico 3, Mangueiral e o mundo que está sendo criado ali para cima, é extremamente impactado, e eu acredito que talvez seja uma das obras mais importantes que o GDF tem no momento, porque o trânsito ali realmente é um negócio muito complicado, e está vindo, né, vários outros empreendimentos ali para cima, né, no plano 16. Então, deixa eu falar um pouquinho para a gente aí do impacto dessa obra, né, e quais vão ser os benefícios aí para a população e em quanto tempo eles podem esperar isso. Ô Léo, então, eu moro na região ali, você sabe disso. Você judiou agora. Não, mas você pode esperar isso perguntando do secretário de obra. eu vou ficar à vontade para falar, cara, porque é só no caso do DR, né? Então eu vou jogar a bomba no colo do Fauzi, né? Então, o problema de prazo de entrega, o Fauzi que se vira, ele vai ter que entregar a obra. E também fica à vontade, que como eu sou morador da região, a obra não é da Secretaria de Obras, também fica bom, né? É o DR que está executando. O Léo, eu moro na região, ele tem 7 anos já, cara, e eu estou muito feliz lá, gosto demais da região, e ela se desenvolveu demais. E desenvolveu porque ela tem potencial, não tem jeito. Perfeito. Né? Então, nesse período que eu estou lá, a região evoluiu muito, melhorou demais a qualidade de vida lá. Mas, obviamente, que chegam os problemas também, né? Não tem jeito, né? O comércio melhorou muito, né? Muito, muito, muito. Mas você vê o seguinte, a gente conseguiu fazer, e já está entregue lá, a duplicação da DF-001 ali no balão da subida da JK, em direção ali aos condomínios à esquerda, né? Sim. Vila de Montanha, por exemplo, naquela direção ali. E essa duplicação, ela encontra de novo com a EPDB lá embaixo. São 7 km de duplicação. Sim, desce lá na 29, né? Chega lá na 29. Isso. Né? Então isso já melhora bastante ali a situação de trânsito. Na DF-140 também tem uma duplicação em curso. Está sendo executada. Sim. Né? E o nosso indo plano... até o ABC. Até a divisa. Até o Jardim ABC. Até o Jardim ABC. Né? E agora a gente iniciou esse viaduto ali da subida da 23, né? Que é no entroncamento da 035 com a 001, falando aqui nas nomenclaturas rodoviárias de Brasília, né? O balão da ESAF, como a gente sempre conheceu ali. E ali é fundamental, cara. O projeto nosso é fazer esse viaduto na sequência da ponte JK, do balão da JK, e depois o do balão que desce para São Sebastião e interliga para frente, para o Mangueiral, exatamente.
Porque a gente entende que é uma região que tem um potencial grande demais, os investimentos ali não param, né, estão sendo impulsionados até pelo próprio governo também. A questão de um shopping grande ali também. Também. O próprio enfoque nosso em aprovar os condomínios ali na região Tororó, de valorizar aquela região. Então é natural que exista mais investimentos na região. Então esse viaduto ali, cara, ele é fundamental. Por que ele foi escolhido para ser o primeiro? Primeiro que já existia um projeto, então você já tem uma facilidade, você já ganha um certo tempo. Segundo que é o ponto mais tradicional de engarrafamento da região ali. É o mais importante, é difícil avaliar se é o mais importante ou não. Isso. Né? Mas é o mais tradicional ponto de engarrafamento da região. Então esse viaduto, ele vai transformar para melhor a região do Jardim Botânico como um todo e também, de certa forma, aqueles moradores ali do Lago Sul, que muitos deles já estão indo consumir no Jardim Botânico. Sim. Né? Determinados serviços ou alguma coisa de comércio. Eu mesmo faço isso. Né? Natural, né? Então acho que o impacto é muito positivo, é uma obra aguardada já há bastante tempo, é um projeto também bem bacana, eu conheço lá o projeto, ali, se vocês me entenderem, quem estiver subindo a 23 vai passar em nível para o Jardim Botânico, diferente do Sudoeste, e a 001 mergulha e passa por baixo e vai embora, né? Então é um projeto muito bacana, mais uma vez não é um elevado, nós estamos tendo muito cuidado de não fazer isso com as cidades, com as regiões, né? Porque cria aquele... Não tem impacto visual. Exatamente, né? Então acho que vai valorizar mais ainda a região, mais uma expectativa de valorização dos imóveis ou de melhoria de vida para a população. E o prazo eu vou deixar. Vou te dar o telefone do Fauzi. O Fauzi, eu acho que ele pode vir aqui, cara. O Fauzi tem muito para contar também. O Fauzi é meu amigo, eu ponho ele no fogo de vez em quando, mas ele devolve com gosto também. Porque é o seguinte, inclusive falando nessa região do Jardim Botânico, a gente tem aqueles condomínios que estão mais na baixada lá, do vale. Eles têm um problema de deslocamento, de saída daquela região. A gente sabe que tem uma previsão de um grande eixo de saída e de entrada, mas a gente está doido para ver isso, claro. Efetivamente, porque uma obra dessa realmente é um condutor de crescimento, um condutor de valorização, vem um monte de serviços agregados, um monte de empregos gerados, e o emprego sempre é bem-vindo, porque compartilha riqueza, leva riqueza para a região. E isso a gente trazer o Fauzi aqui já vai na nossa agenda já. Vai, então, pode colocar. Porque nos traz bastante coisa aí. Eu acho que tem bastante coisa. Vamos fazer um segundo programa com ele, né? Eu queria falar um negócio que é interessante, cara. A gente falou que da obra mais impactante, falamos do túnel de Taguatinga, mas tem uma obra, um tipo de obra que a gente tem feito e que às vezes passa despercebida para muitos, e são valores menores. E o governador, cara, ele é apaixonado nisso, ele cobra muito da gente. Isso são as requalificações urbanas, cara. A W3 foi a grande vitrine desse programa, mas não é só a W3. Você pega ali o setor hospitalar sul hoje, por exemplo. Você pega o setor de rádio TV sul, que nós estamos do lado aqui, por exemplo, que era um setor que, na verdade, eu costumo dizer que ele não tinha sido nunca urbanizado, que ele foi urbanizado. Nós estamos com obras importantes no setor comercial sul. E quando você fala das nossas cidades, a Aero Prates também passando por uma revitalização, a Avenida Paranoá, que quem não conhece a Avenida Paranoá, eu indico, tem um comércio fortíssimo, todo mundo da região leste ali, de Brasília, vai no Paranoá para fazer compra, para usar o comércio lá, porque é um comércio realmente pujante, muito forte, tradicional, e essas requalificações urbanas, que é impressionante como elas trazem um novo vigor, uma nova realidade por onde ela passa. Uma coisa que me impactou muito, eu ando muito, obviamente, pelo Lago Sul, que é a região que a gente mais atua, mas fazendo as novas calçadas, né? Não é nenhuma revitalização, porque vocês estão arrancando fazendo tudo, novo. realmente. Refazendo, porque uma coisa que me incomodava bastante, Luciano, era o seguinte: você tinha uma calçada, tinha um poste no meio da calçada. Então, se você tivesse um pouco mais distraído, tivesse uma bicicleta, olhasse para trás, você podia dar de cara com o poste. Literalmente, né? E hoje eu estou realmente acompanhando que vocês estão
tentando fazer os desvios, né, melhorar o fluxo. em cima desses obstáculos, né, e as calçadas, pelo que eu vi lá, o rampamento, né, toda a acessibilidade, a previsão de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e etc. Pô, isso realmente era mais do que necessário já há muitos anos ter sido feito, né? E a gente vê isso acontecendo, é muito bacana de acompanhar. A gente sabe que o eixo viário do Lago Sul é um eixo utilizado muito para a prática de esporte, Sim. tanto bicicleta como caminhada e corrida e etc. E, mais uma vez, impactando positivamente aí a saúde e o bem-estar das pessoas. Isso. Pô, parabéns. Muito legal. Deixa eu só fazer um adendozinho aqui para chamar um pouquinho do mercado imobiliário. O Luciano falou aqui, eu conheci esse projeto aí da revitalização do setor comercial sul. Cara, é o coração da cidade. E nosso coração estava ali com 3 safenas, algumas mamárias e alguns estantes que não estavam funcionando bem. E essa reforma realmente vai fazer um bem muito grande, porque é privilegiadíssimo. Acesso por metrô, acesso por ônibus, centro da cidade, próximo de tudo. Tá? E assim, quem puder investir no setor comercial sul, quem tem, mantenha. E quem puder investir no setor comercial sul, o projeto é muito bonito. É muito bonito. O setor comercial sul, né, ele passa por uma situação até deprimente, né? Passava. Estamos mudando a realidade. Porque completamente degradado, usuários de droga, moradores de rua, uma situação social bem complicada, muito complexa, né, cara? E as pessoas perguntam, o que vocês vão fazer com isso, com essa situação social? Eu acho o seguinte, as obras estão em andamento e vão continuar. Nós estamos reformando nesse momento a quadra 3, 4, 5. Eu já recebi o projeto da quadra 6, que é a quadra que é de frente para a W3. Né? A gente vai continuar investindo. Além das obras que nós estamos fazendo, a iluminação. Estamos melhorando a iluminação pública. Colocando LED. Isso é muito importante. E a sensação de segurança com a iluminação Ela aumenta muito. aumenta muito. Absurdamente. A CEDU, nossa Secretaria de Desenvolvimento Urbano, foi muito feliz em propor um projeto que foi aprovado pela Câmara, que foi ampliação da destinação de uso do setor comercial sul. Então eu recomendo para vocês, vai no setor comercial sul hoje. Quantidade de prédios inteiros que estão em reforma, ou de lojas isoladas que estão em reforma. O mercado já está preparando, né? E isso por si só, obviamente que as ações sociais vão ter que existir, de segurança, mas isso por si só já vai melhorar demais o ambiente do setor comercial sul. Mas eu ouvi lá da Lígia, que é a prefeita do setor comercial sul, que é uma grande amiga, falou, Luciano, o que a gente entende aqui no setor e tudo que a gente vem pedindo para o governo, no seu tempo, da sua forma, que não é fácil fazer as coisas, é difícil para a gente poder executar e realizar, às vezes, algumas coisas. Tudo que a gente pede vem sendo atendido. Que o governo é responsável por 30% da melhoria. 70% é iniciativa privada, é o empresário que vai ter que fazer o setor alavancar de vez. Mas se o governo não faz esses 30% dele, nada não vai, não sai da inércia. Entendeu? Então a gente tem esse papel importante, o governo tem que ter essa responsabilidade, essa coragem de fazer, e a gente tem tido. Como eu falei, essa questão da requalificação é uma bandeira do governador desde o primeiro dia de governo, lá em 19. Foi um compromisso que ele fez com os empresários, que a gente vem fazendo. E aí você vê a importância para a população, de um modo geral, da gente ter tido a oportunidade de ter um segundo mandato. Perfeito. Porque em 4 anos você realmente não consegue fazer tudo, ou projetar tudo. Então a facilidade que a gente está tendo, a oportunidade que a gente está tendo de ter uma sequência, uma continuidade de 8 anos, é muito importante. É um privilégio. É um privilégio. Mas a gente teve essa oportunidade porque a gente trabalhou também no primeiro mandato. Isso, verdade. Sem dúvida. É um privilégio e uma responsabilidade. Foi reconhecado. Aumenta a responsabilidade, aumenta. Porque você tem mais tempo, você teve mais oportunidade. Exatamente. De fazer, né? Você tem que fazer um trabalho tão bom quanto. A gente está chegando aqui no mínimo, perto do final do programa, mas queria fazer 2 perguntas, uma chata, tá? Bom, hoje, tratamento da W3 Sul, eu te fiz um pouquinho antes do programa essa mesma pergunta.
W3 Norte. Nós Perfeito. estamos lá com uma iluminação precisando ser ligada, melhorar, como você mesmo falou, a iluminação ajuda a segurança, Perfeito. transforma, só o fato de ter luz, dar luz, muda a dinâmica do local. Tá? Como é que está a visão sobre a implantação? Você me falou que tem um projeto, eu queria que você contasse para quem nos vê. Então, a CEDU já fez um projeto piloto para 2 quadras da Asa Norte, da W3 Norte, que tem uma configuração bem diferente da W3 Sul. O investimento na W3 Norte vai ser mais concentrado na 700, que é onde estão os maiores problemas, né? As 500, de certa forma, são até organizadas, né? Mas a característica da W3 Norte é muito diferente da W3 Sul. Então, são projetos mais complexos, mais demorados, mas já existe esse projeto piloto pronto, já passou pela aprovação do governador, ele já deu o ok. Então é agora aquela fase final da CEDU arredondar a parte dela de urbanismo, e a Secretaria de Obras vai receber a incumbência de pegar esses projetos, fazer os complementares tal, para depois a gente iniciar o processo de reforma da W3 Norte e de requalificação. Lembrando que na W3 Sul começou assim também. Fizemos lá 2 quadras piloto, corrigimos os erros para as demais, né, e avançou para a W3 Sul inteira. Então a gente tem sim essa preocupação, a gente reconhece a necessidade, a importância e um potencial imobiliário enorme que tem na W3 Norte, que está realmente sufocado por essa questão, né? Está precisando de investimento. Sim. E esse investimento vai chegar. Ele vai chegar. Bom. É um compromisso do governador e nós estamos trabalhando para que ele se torne realidade. Eu, como eleitor, eu posso até suspeito de falar, mas eu votei, e para mim foi uma grata surpresa saber que você está lá há tanto tempo. Fico muito feliz. Segunda pergunta, essa já é mais fácil. Hoje você está gerindo aí muitas obras, muito pratinho girando ao mesmo tempo, pratos pesados inclusive, tá? Orçamento da Secretaria de Obras hoje, em execução. Nós temos lá hoje entre 30 e 35 contratos em andamento. 1.3 bi contratado. Nosso orçamento anual lá em torno de 300 milhões anual. Agora a Secretaria de Obras é um dos atores dentro do GDF que executa a obra. Sim. Né? DR faz, a Nova Cap faz, a Terra Cap faz, a Terra Cap está fazendo um grande investimento aqui na Asa Norte, que é o drenar aqui da Asa Norte. É uma obra fantástica. Maravilhosa. Vai refazer as a 400, parte da 402, a região 2 Rapaz, ali. Quem tem imóvel na 402 Norte pode segurar também, né, Alexandre? 402 Fica a dica. Prepare a valorização, porque realmente com aquele centro administrativo... Então são vários atores dentro do GDF que fazem obras e obras de grande porte. Então o investimento é espetacular. E muita gente, até é engraçado isso, né, cara? Reclamando que tem muita obra em andamento ao mesmo tempo e que está atrapalhando o trânsito. Eu me apego só na primeira parte da frase, tem muita obra em andamento. Pronto, estou trabalhando. O trânsito, a gente pede desculpa, a gente sabe que tem os transtornos, que tem problema, mas é necessário, cara. Dores do crescimento. Como diz o ditado, não se faz omelete sem quebrar ovos. Isso. Vai ter que sofrer ali por um período. Então a gente vem apanhando bastante com isso, cara. Depois, né? Mas apanhar pelo excesso de obra, tá bom, né? Tá bom. Porque na realidade é o seguinte, eu com o amigo Luciano... As pessoas sempre apanharam por não fazer, né? Eu acho legal, porque eu conheço o Luciano particularmente, antes foi meu cliente, virou meu amigo, como eu falei aqui, a gente dividiu muitos cafés junto. Mas é interessante, Luciano, te enxergar, né, de 20 anos atrás, enxergar o Luciano hoje e ver que você está deixando um legado, né? Porque isso é uma história, isso é uma herança que você vai deixar para os teus filhos, poder... Para os nossos. Para os nossos, né? De a gente poder mostrar que a gente veio aqui para fazer algo melhor, deixar algo melhor para e assim, Alexandre, acho que o nosso governo está tendo a oportunidade de mostrar que é possível fazer. Perfeito. Não tem nenhum milagre, não. Ninguém faz milagre. Aliás, em engenharia não tem milagre, né? Não. 2 mais 2 vai ser sempre 4. Não tem jeito. É processo. Exatamente. É gestão, é processo, é cuidado, é critério, né? O que é mais importante, o que vai fazer, planejamento. Cara. Então é possível fazer. Sim. Não é impossível não, gente. É possível fazer. E nós viemos aí de alguns anos de governo de inércia, né, cara? Sem críticas pessoais, né? Essa é a intenção. Mas é isso, é fato, tá aí, a história está aí para ser contada. É interessante, você estava falando aqui em engenharia elétrica, eu me lembrando de engenharia elétrica, porque aqui, engenheiro civil,
elétrico e mecânico. Então, assim, a gente fala a mesma linguagem, né, de processo, de planejamento, e a gente vê que a prática transforma. Né? Eu, cara, parabéns pelo trabalho. É um orgulho você ter um amigo e ver o trabalho que você está fazendo. Sem dúvida. Cara, eu tenho muito orgulho para minha carreira, para minha pessoa. Agradeço muito ao governador, mais uma vez, dizendo aqui a oportunidade que ele tem me dado de estar à frente da pasta, de estar podendo executar obras tão importantes, cara. De conhecer Brasília, de conhecer a população de Brasília, de ter referências diferentes daquelas que eu tinha até então. E aí isso abriu muito a minha cabeça, acho que eu consegui melhorar como pessoa. Não sei se a minha esposa vai concordar não, Léo, porque tem hora que... Será que ela vai ver isso aqui? Vou mandar para ela. Será que alguma vai concordar? Mas a gente tem que procurar melhorar, ser pessoas melhores, ter uma visão mais ampla da sociedade, do que é importante. E Brasília tem um potencial imobiliário grande demais, cara. Grande demais. Eu acredito muito no mercado imobiliário de Brasília. E nesse contexto, acho que TerraCap, Sedu, tem feito um trabalho muito bacana, né? Projetos com regularizações. Enfim, eu acho que a gente tem um futuro bastante interessante pela frente para quem atua no mercado imobiliário. Show. Meu amigo, acho que chegamos ao fim, né? Queria agradecer imensamente a sua participação aqui conosco. Eu acho que foi engrandecedora, né? E imagino que tenha levado aí ao telespectador a resposta de várias dúvidas que eventualmente tinham aí em relação às obras aí do Distrito Federal. Agradeço você ter aceito o convite aí de bate-pronto, um prazer enorme te receber aqui. E eu acho que esse papo, Alexandre, tem que continuar, né? Capítulo 1. Conforme as coisas forem andando aí, a gente vai trazendo ele de novo. Tá, exatamente. Cara, muito bom te reencontrar. Obrigado mesmo. Prazer demais te ter aqui. Aqui você está em casa, literalmente. A gente está esse clima gostoso que a gente tem aqui, é bom demais. É realmente um encontro de amigos. Mas a gente vai te trazer de novo. Tá bom. Porque a gente vai trazer a turma, você vai trazer a turma. A gente vem de galera, não tem problema. Vamos fazer um final de tarde aqui com cerveja, a gente vai fazer uma brincadeira gostosa aqui. Mas, cara, muito obrigado. Obrigado mesmo pela parceria, obrigado pela amizade. E a gente vai estar sempre junto, conta com a gente. Gente, obrigado pela oportunidade mais uma vez, Alexandre, Léo. Bacana estar com vocês aqui. Parabéns pela iniciativa do programa. Desejo sucesso para vocês também, que seja duradouro. Para todos nós. Parabéns aí pelo trabalho à frente da Secretaria. Obrigado. Então,